Carlos Albuquerque, licenciado em Matemática e doutorado em Matemática Computacional pela Universidade de Lisboa. É professor auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, onde é responsável por várias disciplinas nas áreas da análise numérica, programação, simulação computacional, modelação matemática e matemática financeira. Foi coautor de brochuras de apoio ao reajustamento dos programas de matemática 1997-1999 e membro do grupo de trabalho constituído pela Sociedade Portuguesa de Matemática, Associação de Professores de Matemática e Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Elaborou o documento A Matemática na Formação Inicial de Professores de 2006. É ainda membro do grupo de trabalho de matemática que elaborou as recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos em Matemática 2020. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao webinário Pensamento Computacional e Matemática. O objetivo deste webinar é refletir sobre o pensamento computacional como uma competência essencial para reagir aos novos desafios de uma sociedade altamente condicionada por algoritmos. A perspectiva será de ligação com a matemática. Então, meu nome é Daniela Magalhães, sou aluna do terceiro ano do curso técnico de restaurante bar na Escola Profissional Profitec de Lisboa. O meu nome é Ana Rita Marçalo e sou aluna do segundo ano do curso técnico de gestão do INET em Lisboa. Hoje, o nosso convidado é o professor Carlos Albuquerque, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Professor, muito obrigada pela sua presença. Agradeço igualmente a presença de todos os participantes e peço que coloquem as vossas questões na caixa de perguntas e respostas, para que o professor Carlos Albuquerque possa responder na última parte do webinar. Passamos agora então a palavra ao professor Carlos. Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Vamos falar um bocadinho hoje do pensamento computacional e para apoiar eu vou aqui partilhar uma apresentação. Penso que estará bem. Ora bem, quando se fala em pensamento computacional, quer dizer, nós podemos pensar em computadores, mas obviamente não é esse o sentido, seria demasiado trivial. Nós vamos pegar aqui por uma perspectiva um bocadinho histórica, porque realmente aquilo que hoje para nós é o pensamento computacional, as raízes começam lá muito atrás. É assim, sempre foi necessário fazer algumas contas desde que há matemática, mas quanto mais se desenvolve a ciência, mais contas precisamos de fazer. E realmente, quando chegamos ao século XX, o século passado, há enormes necessidades de fazer contas. Se quiserem imaginar um problema que era necessário resolver com frequência, quer dizer, não era para o cidadão comum, mas em laboratórios e em determinadas situações, era resolver grandes sistemas de equações. E notem que grandes, à época, era qualquer coisa como 25 equações com 25 incógnitas. Isto era um problema, reparem, era uma tarefa que podia levar meses, dependiendo de 25, se calhar fazia-se num mês, mas uma pessoa a trabalhar um mês, mas havia outros que podiam levar 2 meses ou assim. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que começam-se a procurar de outras maneiras de fazer as contas e alguns, à volta da Segunda Guerra Mundial, antes e depois, aparecem os computadores eletrónicos. Já havia outras máquinas para fazer contas, mas os computadores eletrónicos programáveis é que vão ser a revolução que nós conhecemos. E o que é importante é, não só os primeiros computadores foram pensados para fazer muitas contas, não para todas as outras coisas, originalmente não era logo pensar em tudo o que nós fazemos hoje com ele, como são os matemáticos que vão estar muito presentes no desenvolvimento das máquinas. Há 2 nomes que eu queria citar em particular, que era o Turing, já ouvimos falar. O Turing começa por conceber uma máquina teórica para resolver problemas, mas problemas que tinham a ver com as possibilidades de calcular ou não certos números, de calcular, por exemplo, as casas decimais dos números, mas era, digamos, um problema mais lógico, e ele concebe uma máquina abstrata. Aliás, era uma máquina que teoricamente era infinita e, portanto, ele não estava a pensar em construir uma máquina. Mas depois estavam ao mesmo tempo engenheiros e outras pessoas a desenvolver máquinas eletrónicas concretas
e depois são matemáticos que se vão envolver. O próprio Turing, durante a Segunda Guerra Mundial, envolve-se na construção de computadores, e temos um outro nome, que é von Neumann, também um matemático muitíssimo importante do século XX, que, não tendo construído o primeiro computador, vai fazer uma descrição tão boa que hoje está o nome de von Neumann à arquitetura que ele descreveu, sem a ter sequer inventado. Depois, nos anos 1950 e 1960, portanto, nos anos 60 já alguns de nós estavam a nascer, o que é que acontece? Quando havia necessidade de instalar um centro de cálculo, os computadores eram máquinas enormes, ocupavam 1, 2, 3 salas, às vezes iam ocupar um piso inteiro, eram muito caras, e as pessoas não sabiam tanto lidar com elas, mas era um dos trabalhos que os matemáticos podiam ter na época já, era trabalhar num centro de cálculo e fazer esta ligação. Ajudar, por exemplo, engenheiros que estavam habituados a trabalhar com outro tipo de ferramentas, e não tanto à base de cálculo numérico, fazer esta ligação com os computadores. Aqui também, por esta época, as pessoas que trabalhavam e que faziam programas de computador começaram a sentir que, quando programavam e quando resolviam um problema matemático, convertiam em algo que fosse calculável pela máquina, quando escreviam um programa, quando punham tudo aquilo a funcionar, começaram a perceber que havia ali qualquer coisa na forma de pensar e de trabalhar que era diferente daquilo que eles já conheciam de outras áreas. E notem que muitas das pessoas também vinham das áreas da matemática. O que é que vai acontecer de seguida? Começa a haver alguma reflexão e a transição digamos, da utilização de computadores, em grande parte por matemáticos, para a autonomização de uma ciência da computação é feita também, em boa parte, por matemáticos. Ou pessoas que, vamos ver que muitas das pessoas de que vamos falar, todas elas fizeram pelo menos um doutoramento em matemática, ou até eram investigadores em matemática, antes de se envolverem aprofundadamente e desenvolverem as ciências da computação. Então aqui uma citação de Forsyth, que era um matemático, que depois se converteu em cientista da computação, e que foi quem fundou também o Departamento de Computer Science, de Ciências da Computação, em Stanford, se não me engano. E ele faz esta reflexão em 68, dirigida a matemáticos. As aquisições mais valiosas para uma educação científica ou técnica são ferramentas de uso geral, ficam para toda a vida. E reparem, ele considera a linguagem natural, a matemática, como as mais ferramentas. As ferramentas mais importantes, mas a seguir a ciência da computação. Ou seja, algo de novo que havia que se ia juntar à linguagem natural e à matemática. Mas depois acrescenta a matemática, e isto era dirigido a professores, a matemática que ensinais chega a uma aplicação efetiva em grande medida através da computação digital. Estas palavras, na época, não sei como é que soariam, mas eram absolutamente proféticas para os dias de hoje. E, portanto, ele estava a descrever o que nós vivemos hoje. Portanto, vós e os vossos estudantes precisais de saber alguma ciência da computação. Agora, o que é importante também termos consciência é que esta ciência da computação de que se fala, em grande parte, tem uma base matemática. Um bocadinho, se quisermos, à semelhança da física, muito do que se faz é matemática. Claro que a interpretação que se dá, a abordagem que depois está, o enfoque, é de, digamos, há uma série de ligações, mas há uma sobreposição muito grande e, portanto, naturalmente, ainda hoje temos departamentos de matemática e ciência da computação, ou cursos de matemática e ciência da computação. Um dos aspectos é precisamente, nós temos aqui o Donald Knuth, que alguns conhecerão, porque foi ele que criou, basicamente, o que se faz hoje em dia de processamento de texto dedicado à matemática tem como base um trabalho que ele fez, que é o TEC, e depois sobre isso o LaTeX, mas o Knuth dizia uma coisa que é mais profunda, que é bastante profunda, que é, nós não entendemos realmente uma coisa se não a conseguimos ensinar a um computador. Quer dizer, nós temos ideia de como é que a coisa funciona, é mais ou menos assim. Mas só quando tentamos efetivamente programá-la, e quando diz programar é descrever de uma forma rigorosa, e entra aqui a noção de algoritmo. O que é um algoritmo? Reparem, a palavra algoritmo vem de
daquelas coisas que nós aprendíamos. É curioso, todos nós aprendemos, em princípio, alguns algoritmos para fazer as contas logo no primeiro ciclo. Aquelas regras de fazendo assim e assim dá o resultado certo eram algoritmos. Só que às vezes, pronto, a gente aprendia aquilo quase por imitação. Mas, quando temos um computador, o computador não aprende nada sozinho, quer dizer, não aprendia nada sozinho, e, portanto, vai ser preciso, ou era preciso, para o programar, estar a fazer era preciso estar a pô-lo a descrever-lhe completamente, de uma forma rigorosa. Portanto, a palavra algoritmo vai ser um bocadinho isto, é uma forma de descrição absolutamente rigorosa do que fazer e que seja exaustiva e que comece, pegue nos dados, transforme os dados e chegue a uma solução do problema. E ele dá este exemplo porque os linguistas pensavam, compreendiam como é que funciona uma língua, e ainda faltava aprender muito. Reparem, mesmo hoje o problema da tradução é um problema muito difícil para ser feita de forma absolutamente automática. Com isto, isto era a mentalidade nos anos 60, 70. Ou seja, quem trabalhava com computadores percebia, nós temos aqui qualquer coisa de novo, temos aqui qualquer coisa que vai intervir em todo lado, mas os computadores eram caros, quer dizer, um programa correr durante meia hora num computador custava bastante dinheiro, quer dizer, não é uma coisa negligenciável. Nos anos 80 vai surgir, digamos, estamos a fazer passos muito rápidos, mas vai surgir algo diferente, que é, começam a aparecer pequenos computadores que uma pessoa podia comprar e ter em casa. Isto começa nos Estados Unidos, mas chega também a Portugal. Em Portugal chegam cá os computadores, eu dou aqui um destaque especial a um que é mais famoso e que até tem agora um museu, que é o Spectrum, mas o Spectrum era a sequência do ZX81, que em Portugal era o TS-1000, mas isto eram uns computadorzinhos minúsculos, ou não tão minúsculos, quer dizer, tinham algum tamanho, mas que não tinham ecrã, tinham que se ligar à televisão. Portanto, nós ligávamos isto à televisão. Eu já tive um Spectrum, um ZX81, mas havia uma coisa que nós podíamos fazer, era fazer programas. Já era possível fazer programas. Cada um, por exemplo, fazer jogos extremamente simples, a linguagem era o básico, mas já podíamos trabalhar. Fazer aqui um ponto da situação, vamos buscar outro destes matemáticos. Eu disse que havia matemáticos, que destas pessoas, muitas delas vinham das áreas da matemática. Portanto, o senhor Seymour Papert, muito conhecido, tinha já 2 doutoramentos em matemática quando foi trabalhar em 63 para o MIT. Trabalhou em várias áreas, na inteligência artificial, também processos de aprendizagem das crianças, colaborou na criação da linguagem LOL, que está associada aos gráficos das tartarugas. E ele, em 1980, num livro, ele descreve mais uma das frases que nos ajudou a perceber que isto do pensamento computacional é algo que as pessoas já andavam a matutar há muito tempo. Ele chamava-lhe pensamento procedimental. Ele também fala de pensamento computacional, mas é muito a fugir. Mas este pensamento procedimental, que é uma ferramenta intelectual poderosa, e até sugere que a pessoa, digamos, fazer a analogia de si própria, quer dizer, a pessoa pôr-se no lugar do computador e tentar correr os programas sem computador. É uma estratégia para se compreender o que está a funcionar. E já agora, também para fazer aqui um ponto histórico, quando chegamos aos anos 1990, já foi a difusão geral dos computadores pessoais. Nesta altura, muitas pessoas já tinham computadores pessoais, usava-se já para uma série de coisas, começou a aparecer em todo lado, escritórios, por exemplo, já geral. Reparem que nos anos 80 ainda não havia assim computadores nos escritórios, nos anos 90 aparecem por todo lado. E, efetivamente, quem ensinava matemática e ensinava a programar, as pessoas que trabalhavam com a matemática sentiam que o programar tinha imensas potencialidades. Só que, em termos sociais, ainda não se via a programação como algo que fosse de interesse geral. Notem também, há aqui uma nuance que também era muito sensível nestes anos, que é o seguinte: ensinar a programar e programar só por saber programar é um bocadinho como alguém comparava isto a aprender a gramática de uma língua só para saber a gramática. Para nós não temos interesse em aprender a gramática de uma língua, a menos que sejamos, obviamente, especialistas nessa área, estejamos a fazer uma investigação sobre o assunto. Em geral, as pessoas não querem aprender a gramática do italiano só para saberem como é que funciona o italiano. O que é interessante é falar italiano e, portanto, eu quero falar corretamente, quero entender, ser entendido,
e por isso interesso-me pela língua. Também a programação vai funcionar um bocadinho assim. Quer dizer, se eu for programação pela programação, parece-me um terreno árido. Agora, quando nós temos questões matemáticas e queremos realmente trabalhar com questões matemáticas, então a programação ganha outro interesse. E o que é que vai acontecer? A sociedade continua a evoluir. Em 2006, a Janet Wing é uma senhora que destaca um termo, escreve um artigo que foi fundamental e fala então de pensamento computacional. Ela faz uma caracterização vaga, mas essa caracterização foi sendo modificada. Até ela própria foi a escrever mais coisas e até hoje não há assim uma definição clara, única de pensamento computacional. Há várias abordagens, mas o que tem mudado nos últimos anos é a importância, quer dos modelos matemáticos, quer dos modelos computacionais e dos algoritmos na nossa vida. Aliás, o Pedro Domingos é professor da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro muito certo, mas ele uma vez numa entrevista diz uma coisa muito importante. O perigo, na realidade, não é que os computadores sejam inteligentes. Nós, às vezes, falamos de inteligência artificial, que eles tomem conta do mundo por serem inteligentes. O problema é que nós já pusemos os computadores a tomar conta de muito da nossa vida e os computadores são muito estúpidos. Os computadores fazem exatamente aquilo que os pusemos a fazer. Ora, o que é que vai suceder? Eu agora vou entrar também numa parte que é algumas sugestões de leitura. Poemas que resolvem problemas sobre histórias e algoritmos. Os primeiros algoritmos são, obviamente, matemáticos. Os algoritmos como o do Google, que controlam, das redes sociais que controlam o que é que nós efetivamente vemos ou não vemos, o que toda a gente faz, são matemáticos, com outras componentes. Temos aqui uma introdução que é este Poemas que resolvem problemas. E do Pedro Domingos também, este é um livro um bocadinho mais técnico, para quem se interessar mais a fundo por inteligência artificial, a questão do algoritmo mestre. Mas o livro que eu mais vos queria recomendar é este. E já vão perceber porquê. É escrito por uma senhora, Cathy O'Neill, em 2016. Chama-lhe Weapons of Math Destruction. Armas de destruição matemática. Mas destruição em massa. Portanto, aqui mass é a brincadeira que ela faz, o título. Eu não tenho tempo de vos resumir o livro, mas vou-vos dizer o que é que o Cédric Villani, não sei se já ouviram falar, é um matemático, foi medalha Fields, que é assim, muito poucos matemáticos atingem esta distinção, tem que fazer um trabalho notável antes dos 40 anos e serem reconhecidos por isso, que neste momento é deputado também, então depois dedicou-se também à parte da política, foi encarregue de um relatório sobre inteligência artificial e uma das coisas que ele diz no prefácio da edição francesa é que ele foi logo reler o livro da Cathy O'Neill e fez questão de a convidar a ir pessoalmente e na apresentação do livro, do relatório que ele fez, apresentou também a Cathy O'Neill ao presidente Emmanuel Macron e fez questão que os dois conversassem. E tem esta observação que é precisamente para acabar com os maus usos da inteligência artificial, e há muitos, e é isso que a Cathy O'Neill discute com muito cuidado e de uma forma profundamente acessível, porque não há aqui fórmulas, é discutir casos diz ele que não podemos escondê-los, não podemos iludi-los e, sobretudo, não devemos ter ilusão de que só afeta aos outros. É assim, todos nós já hoje somos afetados pelos usos bons e maus da inteligência artificial e, portanto, para a cidadania é muito importante nós estarmos a par do que é que está a acontecer. Infelizmente não existe, por enquanto, tradução portuguesa. Eu espero que venha a existir, porque eu penso que é fundamental, penso que seria um sucesso. Quem puder ter acesso ao livro em inglês, pelo menos para já, fica o desejo de que haja uma tradução portuguesa. Sobre o pensamento computacional propriamente dito, há aqui duas ou três coisas que eu vou falar também muito brevemente, podem também encontrar noutros pontos, que são alguns aspectos. Um deles é isto. É um pensamento que trabalha com algoritmos. Nós, portanto, concebemos algoritmos ou executamos algoritmos, alteramos algoritmos, temos ideia do que é que eles fazem, devem estar a fazer. Há aqui depois noções que são típicas da matemática e daí que o pensamento computacional e a matemática têm muita coisa em comum. Quer dizer, não é difícil transitar de um lado para o outro.
que a pessoa esteja disponível para isso, tem muito a ver com abstração. Às vezes não é exatamente da mesma forma, mas às vezes até é da mesma forma que a matemática. Portanto, modelos abstratos, nós ignoramos o que não é essencial e centramos apenas na informação essencial para trabalhar. Depois, de composição e também reconhecimento para trás. Quer dizer, não tentamos resolver o problema todo de uma vez com uma solução única, mas decompomos em subproblemas. Cada subproblema pode ter uma solução muitas vezes simples e montamos as peças todas. Isto já vem desde o Descartes, já tinha isto escrito, bem escrito, mas a questão agora é, para este domínio dos programas, as próprias linguagens de programação já oferecem uma série de ferramentas para facilitar toda esta integração. E um aspecto que também vale a pena falar é o aspecto da depuração, que é resolver os problemas. Isto acho que é fundamental dizer, porque quando se começa a programar, o normal é que haja erros. A nível da própria indústria do software, o tempo gasto para detectar erros, corrigir erros e resolver problemas é enorme. Quer dizer, pode ser da ordem de 1/3 ou mais do tempo total necessário para o desenvolvimento de um projeto. Qualquer pessoa com experiência de programação sabe que os erros têm que reservar tempo para resolver todo o tipo de erros. Desde coisas banais até coisas mais complexas. Ora, o que às vezes desmotiva quem está a começar é: eu faço qualquer coisa e é um erro. Corrijo aquele erro, ou penso que vou corrigir, às vezes nem percebo qual é o erro, outro erro. Depois a seguir, 3 erros. E por aqui fora. Ora, se nós não estivermos prevenidos, pensamos, quer dizer, há aqui qualquer incompatibilidade entre mim e este tipo de trabalho. Ora, isso não é de todo assim. Faz parte do processo. Preparar, digamos, fazermos tudo o melhor possível para que não haja erros, contarmos com muitos erros e contarmos que umas vezes tiramos um erro, acrescentamos outro e vamos evoluindo. A questão é que é um bocadinho como aprender a andar de bicicleta ou assim, as quedas são sinal de que estamos a aprender e depois cada vez mais os erros são cada vez mais diferentes. Embora haja erros, posso garantir que mesmo ao fim de muito tempo acontecem. E há casos famosos de erros clamorosos na indústria, por razões várias, têm enorme impacto. Portanto, isto para dizer, quando virem os erros, nunca tenham problema com isso. É só uma oportunidade mesmo para continuar. Em geral, estes erros nunca têm os nossos programas mais simples em desenvolvimento. É só a nossa paciência e às vezes um bocadinho mais de tempo e vamos ganhando prática e avançando. Estes são, digamos, o resumo geral sobre o pensamento computacional. Mais do que falar, eu vou aproveitar uns minutinhos ainda, que restam 3 ou 4, para vos mostrar alguns exemplos. Estes exemplos vão ser em Python, vão ser, reparem a vantagem que isto, deixem-me só localizar aqui a apresentação, portanto, aqui, vou compartilhar agora uma coisa diferente, penso eu. Estão a ver agora um browser, certo? Uma das coisas que eu vos queria mostrar era isto. Este é um artigo em 1985. Lembra-se que eu vos falei em 1985, quando estão a generalizar-se os computadores? Aparece numa revista americana, Scientific American, que circulou cá em Portugal, conjunto de Mandelbrot e os seus detalhes. Este artigo explica de formas muito simples como se pode programar este tipo de imagens. Isto, digamos, foi uma das primeiras coisas que permitia fazer, que era possível fazer com um computador. É extremamente simples. Depois, gostava de vos mostrar também aqui, rapidamente, várias coisas, só o que for possível. Uma delas é esta questão das iterações das sucessões. Nós definimos uma sucessão à custa dos números anteriores. Uma das coisas que se percebeu quando se começou a experimentar com computadores é assim: estão a ver estes números que estão aqui? Se olharem para eles, parecem tirados completamente à sorte. Isto não parece ter ordem nenhuma.
O que é curioso é que estes números são complicados e podem ser gerados por uma função muito simples, que é repetir a mesma coisa. Pegar num número e pegar num número x e agora calcular a, neste caso 3,8, vezes o próprio x vezes o menos x. É o f de x com uma quadrática, uma equação de segundo grau. Fazendo isto uma série de vezes, podem acontecer uma série de coisas extraordinárias. E se fizermos isto com chamados números complexos, ainda acontecem coisas mais extraordinárias, como aqueles. Os números complexos são muito fáceis de perceber, ok? Não chamam-se complexos só porque, como aquelas que vimos há pouco. A outra coisa que vos vou só mostrar, e vou terminar, é o que nós podemos fazer com gráficos, só com linhas. O que vou fazer aqui é o seguinte. Vou definir aqui, isto está aqui só a correr, vou definir aqui o seguinte, eu vou fazer uma linha, depois vou partir esta linha em 3, e nessa linha que eu parti em 3, nessa linha que eu vou partir, esta é a minha linha original, nessa linha que eu vou partir em 3 eu vou dizer, aqui no segmento do meio, eu quero fazer aqui um triângulo, uma seta para cima. Eu vou, portanto, fazer agora com um triângulo extra. Estão a ver? Agora vou dizer, em cada lado acrescento este triângulo extra, mas à escala de lado. Portanto, vou pôr 2. Bem, e agora posso continuar. Isto parece divertido. Estão a ver o que é que sucede? Não vou poder fazer muitos mais, mas se for aqui ao 5, pelo menos, isto leva um bocadinho mais de tempo, mas começa a gerar um certo tipo de curva. Não é bem uma curva, porque isto não é suave. Isto, se passarmos ao limite no sentido matemático, é uma curva que é toda enrugada, que quando fazemos zoom é igual, semelhante a ela própria, mas há imensa coisa para fazer à volta disto. Isto deu origem ao termo fratal, e isto é feito com um programa extremamente simples. Reparem que o programa tem este tamanho, e podia até eventualmente ser simplificado aqui em algumas coisas. Há imensa coisa de matemática, de geometria, que nos pode levar não a programar por programar, mas a programar porque há coisas interessantes para saber, e com isso acabamos por aprender a programar, mas aprendemos porque nos divertimos a fazer isso. E no meio disto tudo, vamos adquirindo esta componente que é pensamento computacional, que é o que é que nos traz de novo este tipo de atividade. Este era, digamos, aquilo que eu queria dizer-vos, portanto, terminei por agora. Posso interromper o compartilhamento. Experiência suficiente primeiro ciclo, a não ser, digamos, de ser pai, jovens que já passaram por essa fase, mas o início do pensamento computacional não precisa de dispositivos computacionais. E só para dar uma ideia, por exemplo, nas universidades, penso que ainda hoje, em algumas escolas, ainda se começa, por exemplo, um curso de programação sem computador, só a discutir como é que executar um programa à mão. Portanto, eu posso pegar num programa, começar a discutir o que é que vai fazer passo a passo. E depois desta instrução, o que é que está a acontecer? Qual é o valor disto? Qual é o valor daquilo? O que é que se percebe? Como é que isto vai evoluir? E há muito do que se pode fazer sem computador. Portanto, eu diria, uma experiência de pensamento computacional não fica completa sem computador, sem mais tarde ou mais cedo. Agora, o primeiro ciclo não é o momento de termos já experiências completas em muitas áreas e, portanto, eu não sei dizer qual será o ideal. Só convém a não confundirmos ter computador ou ter um tablet na mão com estar a desenvolver pensamento computacional. Quer dizer, pode haver ali o hábito de operar com uma máquina que funciona sempre da mesma maneira, começa a introduzir vagamente alguma sensibilidade, mas quer dizer, não é por aí que posso estar uma vida inteira a jogar jogos e não ter desenvolvido praticamente nada de pensamento computacional. Portanto, aí não sei, mas não há uma necessidade estrita de ser de uma forma ou de outra. Obrigada. Professor Carlos, peço só então que volte a referir os livros que apresentou, por favor. Certo. Deixa-me só aqui. Posso compartilhar a apresentação.
este do Weapons of Mass Destruction, que tenho dificuldade, não consigo recomendar mais vivamente, quer dizer, eu acho que é absolutamente fundamental, porque discute precisamente as utilizações na sociedade. E neste aspecto os Estados Unidos vão um bocadinho mais à frente do que nós estamos aqui, mas discute sobretudo os riscos, quer dizer, um modelo que funciona bem para 90% dos cidadãos vai ser profundamente injusto com 10% dos cidadãos. Peço desculpa interromper, é só para avisar que não estamos a ver. Peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Peço desculpa, fiz aqui qualquer coisa. Deixa-me só botar o zoom. Portanto, apresentação PowerPoint. Agora já estamos a conseguir ver. E Já depois peço então que depois de fazer a referência aos livros, que faça também referência à editora, se puder ser. Certo. Deixem-me só ver. Estão a ver a apresentação, estão? Estamos, sim. Sem outras coisas, certo? Sim, só a apresentação. Só a apresentação, pronto. Não é que... ok. Pronto. Este Weapons of Mass Destruction, a editora que eu tenho, esta edição é da Penguin, que está aqui. Estou a ver porque eu tenho um exemplar. Este eu gostava muito que tivesse traduzido em português. Tem as coisas muito importantes. Depois, tinha também aqui os poemas que resolvem problemas, é das edições 70. Vou ver onde é que tenho. É das edições 70. É a chancela. Acho que é da Almedina, mas chancela, edições 70. E a Revolução do Algoritmo Mestre, também traduzida em português. Isto é da Manuscrito. Não sei se isto pertence a um grupo. A editora Manuscrito que eu tenho aqui. Para uma empresa editorial Presença, eventualmente. Portanto, são as editoras que estão... são livros diferentes, são livros interessantes e que nos contam histórias que eu penso que podem, nos ajudam a perceber melhor todo este mundo. Não sei, acho que foi que tinha falado. Já agora, é um outro aspecto para quem a apresentação que eu estive a fazer aqui esta apresentação. Isto não tem. Isto foi feito com um Jupyter Notebook que vem com a instalação do Anaconda. Tudo isto é software gratuito, que é só descarregar. Com um bocadinho é muito fácil de instalar, porque a instalação é bastante trivial, e ao fim de um bocadinho nós conseguimos estar a combinar combinar programas com texto e com uma série de coisas. Eu achei que, pronto, acho que vale a pena falar nisso, porque hoje em dia, uma das coisas que é muito fácil correr um programa, até, digamos, com um telemóvel eu consigo ligar-me a um site e correr um programa destes de Python muito simples. Ou então instalo isto no meu computador e pronto, faço tudo o que for preciso com estes notebooks, ou com interpretadores mais tradicionais, portanto, com ambientes de desenvolvimento mais tradicionais. Obrigada. Temos outra questão. Acha mesmo que podemos falar em pensamento, sendo que tudo depende de um algoritmo inicial? Não será preferível o termo inteligência? Quer dizer, o termo inteligência é um termo muito difícil de trabalhar. Quer dizer, já o Turing começou por definir essa questão. Quer dizer, para ele o sucesso era quando nós a falar com um algoritmo o confundíssemos com uma pessoa. Quer dizer, já não fôssemos capazes de distinguir o algoritmo da pessoa. Isso não está propriamente atingido. O que nós temos neste momento, efetivamente, espalhado por todo lado, são algoritmos. E é preciso ter consciência. Não estamos ainda nem próximos. E esse é o livro do Pedro Domingos que discute um bocadinho isso. Quer dizer, nós não estamos ainda nem próximos de algo que seja inteligente como uma pessoa aprenda as diferentes coisas e integre tudo e tenha um pensamento sobre o assunto.
O que nós temos é muitas coisas diferentes, técnicas diferentes, que são essencialmente algoritmos automáticos. Alguns não percebemos muito bem o que é que eles fazem e como é que funcionam. Esse é um dos problemas de alguns dos algoritmos que são usados, mas não é ainda a altura de se falar de inteligência. Penso que estaremos eventualmente longe disso. Muito obrigada. Chegámos ao fim deste webinar. Agradeço a participação do nosso orador e de todos os participantes. Muito obrigado. Contamos convosco então para o próximo webinar dinamizado pela equipa Estudo em Casa em formato web e não se esqueçam de marcar a presença. Até lá!